Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do nosso Método VXR. Todos os domingos às 10h10 a gente está aqui ao vivo com vocês. E hoje falar de um tema muito importante, para mim é uma das lives que mais o pessoal gosta aqui, né? A gente fez essa live no ano passado e a gente vai fazê-la de novo. Lógico, com novas ferramentas, novos aprendizados que a gente teve aí nos últimos 12 meses. E o tema de hoje é: quais são os desafios que o médico tem para aumentar o preço da consulta, né? E se a gente for além, né, sobre os aumentos de preço que a gente precisa fazer, né? E eu quero compartilhar com vocês aqui um pouquinho, né, de como foi minha experiência no momento que eu fui evoluindo na minha carreira profissional e consegui sair de uma consulta de 200 para uma consulta hoje que é mais que R$1.000, né? A nossa consulta hoje ela custa 1.165 e eu quero mostrar para vocês quais foram os desafios que eu enfrentei, né, na construção da precificação dos meus serviços, né? Isso é muito importante porque muito médico tem dúvida. Tem uma aluna minha que ela está numa fase que ela diz que tem uma agenda cheia, o preço da consulta dela está baixo e ela não sabe se aumenta ou não, né? E a gente estava orientando e instruindo ela nessa jornada. E aí entra aquela importância de você ter pessoas do teu lado, né, para te orientar nessas incertezas do percurso. E foi bem interessante e esse foi um dos motivos de a gente escolher essa live de hoje, né? Porque eu sei que muito médico passa nessa situação. Eu vejo às vezes o colega falando, minha agenda está com 3 meses de espera e ele acha que aquilo ali é uma vantagem, aquilo ali é um prejuízo que ele está tomando. Por quê? Porque se você não sabe o momento certo de reajustar seus valores, você acaba perdendo o paciente. Se você não sabe o momento certo, o que é que está envolvido nesse reajuste de valores, você pode perder paciente também. Então olha que doido. Se eu não souber o momento certo de aumentar, eu perco o paciente porque tem uma fila de espera muito grande. Se eu não sei o impacto do que é aumentar o preço e o como eu posso me preparar para esse novo preço, eu também perco o paciente. Então esse é o grande desafio do médico hoje. É saber quando aumentar e por que aumentar e quem eu preciso me transformar quando aumentar esse preço, né, da minha consulta, tá bom? Então esse é o tema que a gente vai explorar aqui hoje. E claro, eu vou te mostrar a minha experiência nessa construção de carreira, né? Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: ontem eu estava tendo mentoria presencial com 2 médicas, e eu estava falando para elas assim, olha como é bom, né, você ser mentorado por alguém que já passou pelas suas dores. Como alguém que já te antecipa as dores e já te mostra as soluções do percurso. Então, esse é o papel do mentor, né? É ele te orientar. E eu bato isso sempre porque o meu papel aqui é instruir, né, as pessoas que me acompanham aqui na internet, é que você precisa ter muita clareza de quando escolher o mentor e por que escolher o mentor e quem é o mentor que você tem que escolher. Perfeito? E existe uma tríade que eu sempre bato aqui para te ajudar, independente se você vai fazer treinamento comigo ou não, mas é importante você ter essa clareza. Deixa eu só virar um pouquinho aqui, tá muita luz aqui. Você ter essa clareza. Você ter essa clareza, por quê? Porque às vezes você fica perdido. É a mesma coisa da consulta. Será que eu aumento ou não aumento? E se eu aumentar e cair, o que é que eu faço? Perfeito? E ir sozinho é muito difícil. Então, de forma, entre aspas, aqui muito rápido, então se você quer um mentor, você tem que ter 3 coisas na tua cabeça. Primeiro, essa pessoa já vive os resultados que eu estou buscando. Segundo, essa pessoa tem um método para me ensinar a chegar nesses resultados que ele chegou, que eu almejo chegar. Terceiro, essa pessoa tem didática para me ensinar a como seguir esse método para ter os resultados que ele tem, né? Porque tem gente que tem resultado, tem gente que tem método e não tem didática nenhuma para ensinar. E aí você não aprende, perfeito? Então esses são 3 pontos, mas vamos voltar para a consulta. Então aqui eu tenho 2 variáveis quando eu penso em aumentar o preço da consulta. Por que aumentar e o que eu preciso fazer quando eu aumentar, perfeito? Vamos primeiro por que aumentar. Desculpa, quando aumentar. Então a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: se você hoje está com uma agenda que está passando de mais de 30 dias de espera, esse é o momento ideal para você atender, você aumentar seu preço. Segundo, se você está tendo uma demanda diária de pacientes superior à tua capacidade de entregar com qualidade, esse também é o momento de aumentar o preço da consulta. Perfeito? Então esses são 2 pontos que você vai analisar quando tomar a decisão de aumentar o preço da consulta. Minha agenda está passando de 30 dias, ponto. Essa é uma variável que eu vou utilizar para aumentar meu preço. A minha demanda de pacientes hoje ela é superior à minha capacidade de atender com qualidade, pronto, essa é outra variável. Estou te dando aqui 2 variáveis. Por quê? Porque às vezes o médico ele fala assim, não, mas eu estou com a fila de espera de 6 meses. Na cabeça dele, aquilo ali é uma vantagem para ele. Não, aquilo ali você está perdendo o paciente. Porque nenhum paciente vai esperar mais 6 meses por você. Esqueça. Com a internet hoje ele não vai esperar. Antigamente podia até ser, porque ele não tinha a possibilidade de descobrir os profissionais. Mas hoje, com a internet, você vai perder. Então o teu termômetro ele precisa ser muito criterioso. 30 dias de espera, esqueça, você tem que aumentar seu preço.
E esse é um dos termômetros que eu utilizo para aumentar meu preço. Toda vez que minha fila de espera vai para 30 dias, eu subo o preço. Por quê? Porque é para equalizar, primeiro, um tempo razoável de espera do paciente, perfeito? E também para eu conseguir manter minha qualidade de atendimento. E aí, olhando para aquela outra variável que eu falei, se hoje você tem uma quantidade de pacientes que você atende que é superior à tua capacidade de atender com qualidade, esse também é uma variável que vai justificar o aumento do teu preço. Ponto. Beleza? Entendi, Rafael. Ótimo. Então isso me deu um norte. Então eu já sei hoje que o momento certo de aumentar meu preço é quando minha fila de espera estiver superior a 30 dias e se a minha demanda de pacientes hoje é superior à minha capacidade produtiva de atender com qualidade. Perfeito? Olha que interessante, a Andressa botou aqui, o problema é sazonalidade. Fica até aqui, daqui a pouco eu vou te explicar o que você vai fazer para isso aí. Tá bom? Porque, Andressa, você é vascular, né? Deixa eu te dizer uma coisa. Hoje, qual é o período? Se você já for tarde, eu acho que eu já sei a resposta. Mas hoje, dos 12 meses do ano, quais são os meses que você mais tem dificuldade de ter pacientes no consultório? Escreve aqui pra mim. Que é comum. Eu tava no congresso agora em maio e muito vascular tava me dizendo isso, mas eu quero que você escreva aqui. Quais são os meses que pra você tem mais impacto no teu faturamento do ano? Fale pra mim. Essa pergunta de Andressa é muito importante porque vai trazer uma clareza pra vocês de uma coisa que eu vou falar aqui agora, que vai mudar a chave de vocês. Olha que interessante. Janeiro e fevereiro. Andressa, se eu te disser que esse ano, o meu recorde de faturamento, o que eu faturei em janeiro e fevereiro foi equivalente a 40% do que eu faturei em 2024. O meu recorde de faturamento até hoje foi em fevereiro de 2025. Os meses que eu mais tenho faturado ultimamente é novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Esses 4 meses aqui, eu faturei, acho que 60% do que eu faturei em 2024. Sabe por quê? Porque existe uma coisa que vocês ainda não enxergaram, que é a internet. Quando você está na internet fazendo o trabalho certo, com a narrativa certa, com a habilidade certa e com a constância, a tua agenda ela se torna estável o ano inteiro. E muitos colegas vasculares, e eu acredito que você ainda tem essa mente, porque é comum, a gente fala assim, mas paciente com varizes é só no inverno. Olha que doideira. Novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, eu tive os maiores faturamentos do meu ano. E fevereiro, em pleno carnaval, foi o mês que eu mais faturei. Ó, minha clínica está aberta desde 2021 até agora. O meu recorde de faturamento foi em fevereiro de 2025. Eu bati um valor que eu nunca imaginei bater. Eu não vou falar isso aqui na internet, mas no momento oportuno eu posso te falar. Mas é sobre isso. Por quê? Porque quando você tem uma quantidade de pessoas te descobrindo todos os dias, você tem uma quantidade de pessoas tomando decisões todos os dias de marcar consulta com você. Perfeito? Já vou falar sobre isso. A gente vai agora para o segundo ponto e é em cima disso que eu vou bater também, tá bom? Então, já abre sua mente para isso. Mais uma vez, é por isso que você tem que estar perto de pessoas que estão tendo resultado. Pessoas que estão enxergando coisas que nem todo mundo enxerga. Perfeito? O que eu fiz na minha construção profissional foi exatamente fazer totalmente o contrário do que a galera faz. E é por isso que eu estou tendo os resultados que eu não tenho. Hoje eu só atendo 8 pacientes por dia. Tenho uma estabilidade, como eu falei, os meus faturamentos maiores hoje são entre novembro e fevereiro. Olha que doideira. Os meus recordes de faturamento, eles acontecem entre novembro e fevereiro. O meu segundo semestre, que é o de verão, é o mês que eu mais faturo. Mais do que o primeiro. Olha que doideira. Então isso é o quê? Existem variáveis que você precisa saber jogar. Existem ferramentas que talvez você não tenha ainda. E por não ter essas ferramentas, você está jogando um jogo que todo vascular joga, por exemplo. Que é ficar dizendo que, na verdade, no verão é o momento que o paciente não trata. Que o paciente só trata no inverno. Não, o paciente trata todos os dias. Desde que todos os dias tenham pessoas tomando decisões para fazer tratamento com você. Perfeito? E aí é um jogo diferente. É um jogo diferente que ainda você não enxergou, às vezes não tem a ferramenta, por isso tem que estar no lugar certo. Perfeito? Mas vamos voltar para cá. Então, primeira coisa, termômetro para aumentar o valor da consulta. 2 coisas importantes. Passou de 30 dias, está na hora de aumentar. E se você não está conseguindo mais dar conta daquela agenda diária. Perfeito? Eu já cheguei a atender 40 pacientes por dia e dormir e atender até 1 hora da manhã. Só que hoje eu não tenho mais esse gás. E eu não queria mais atender nessa qualidade. Então eu fui gradativamente diminuindo a quantidade de pacientes que eu atendia e ao mesmo tempo eu fui aumentando o preço. Porque a ideia é, primeira coisa, você continuar ganhando a mesma coisa, atendendo menos. Para você entregar mais. Perfeito? Se eu tenho mais tempo dedicado ao meu paciente na consulta, eu consigo ser melhor, eu consigo ser mais eficiente, eu consigo trazer mais clareza para o paciente. E eu vou falar muita coisa disso aqui hoje. Ponto. Então a primeira coisa é isso. Primeiro você gera volume, depois você vai filtrando esse volume para manter o faturamento, e depois você vai aumentar o faturamento e diminuindo a quantidade.
Só que esse jogo aqui é complexo, e é o que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Para não ficar nessa marmoseira que eu vi na internet aí, que você só precisa de 3 pacientes por dia e vai cobrar X e vai dizer, não, não é assim. O jogo é diferente, tá bom? Por isso, quem está te ensinando aqui é quem viu o processo. E eu vou te mostrar coisa aqui que você não vai entender. Mas quando eu te falar, vai fazer sentido. Perfeito? Ótimo. Então a primeira coisa é essa, 30 dias e se eu não estou dando mais conta. Então à medida que eu fui, entendendo isso, eu vim reduzindo e aumentando o preço. Perfeito? Então vamos fazer um cálculo? Hoje eu só atendo 8 pacientes por dia, 4 de manhã, 4 de tarde. Partindo do pressuposto que seja só consulta, e minha consulta custa 1.165, eu continuo a faturar 10 conto. Ou seja, antes eu precisava atender 40 pacientes e não chegar nem nisso. Hoje eu atendo 8 e chego nisso. Perfeito? Partindo do pressuposto que eu estou apenas atendendo consulta, nem estou falando de tratamento. Perfeito? Nem estou falando de tratamento. Ótimo? Beleza, Rafael. Mas aí tá lindo, Rafael. Cobrar e atender 8, lindo. Ah, como é que você faz então para ter esses pacientes no consultório? Aí é o que eu vou falar daqui a pouco. Perfeito? Porque não adianta eu falar bonito aqui que eu estou atendendo 8 pacientes, cobrando 1.765 e vou ganhar 10 mil por mês. Ou por dia. Não é assim. Essa conta não é assim. Essa conta é para quem quer te enrolar. Eu vou te mostrar o que você tem que fazer no ideal. Agora, neste instante, eu vou te mostrar como é que você faz para ter essa quantidade de pessoas querendo te pagar por isso. Porque você pode cobrar o que você quiser. A questão é, a pessoa vai te pagar por isso? Daqui a pouco eu vou te explicar como é que você faz. Perfeito? Ótimo, Rafael. Então, eu entendi. Então, eu hoje já entendi como é que eu faço para aumentar. Agora eu quero saber o seguinte, como é que eu faço para o paciente pagar? Porque aumentar eu quero. O problema é que quando eu aumento, a conversão diminui. Todo mundo aqui que aumentou o preço das suas consultas e tratamentos sentiu esse impacto. Porque é normal, é esperado. Se você aumenta o preço, cai a conversão. Ponto. Ponto. E em abril de 2024 foi o momento que eu mais sofri esse impacto. Quando eu saí da minha consulta de R$960 e fui para 1.165. A minha conversão, ela foi para quase zero. Sem brincadeira. Minha conversão, ela caiu para quase zero. Um impacto de 200 e poucos reais. Nem foi 200. Vai lá, 200 reais. 205 reais. Gerou um impacto de quase zero conversão. Porque existe uma variável que talvez quem não cobra esse valor ainda vai sentir no dia de cobrar. 900 é uma coisa, 1.000 é outra. Quando você fala R$1.000, o paciente já se assusta. Então, ou seja, essa catarse que eu passei aqui, isso aqui me deu aprendizado para outras variáveis que eu não estava estudando. Como, por exemplo, captação de pacientes que eu indicava e não buscava esses pacientes. Eu não ia atrás desses pacientes. Então, ou seja, na crise que eu passei em abril de 2024, em conversão de consulta, quando eu saí de uma consulta de 960 para 1.165, me fez abrir a mente para enxergar outras coisas que eu estava enxergando. Perfeito? E com isso, eu já tenho estudos, que toda vez que eu aumento a consulta, cai a conversão, e essa curva é esperada. O que acontece? Toda vez que você aumentar, você vai ter uma queda ali em torno de 30 a 45 dias para estabilizar e voltar para cá. Perfeito? Então, ou seja, o primeiro aprendizado que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte: todas as vezes que você aumentar a consulta, vai cair conversão. Espere isso, isso já é esperado, tá bom? Por quê? Porque se você não tiver essa expertise, quando cair, você vai se assustar e você volta pro preço. E quando você volta pro preço inicial, nunca mais você cresce, porque você fica com medo. E o medo te faz acomodar. E ficar acomodado te estagna. Perfeito? Então a primeira coisa que eu quero que você aprenda aqui: todas as vezes que você aumentar o preço da sua consulta, vai cair conversão. Ponto. Tenha isso na tua cabeça, quando eu aumentar o preço, vai cair conversão. Beleza. Então já entendi isso, Rafael. Ótimo. E o que é que eu preciso fazer agora, quando isso acontecer? Pronto, aí agora eu vou te explicar. E aí vou dar a resposta. Como é o nome dela que falou aqui mais cedo? Cadê? A vascular que disse aqui no instante. Andressa. Pronto. Aí, Andressa, é o que vai vir o jogo que eu te falei aqui no instante. Primeira coisa, se eu sei que quando eu aumentar o preço da minha consulta vai cair conversão, o que é que eu preciso fazer para que essa curva que você falou que vai cair e depois ela volta a estabilizar em torno de 30 a 45 dias, como é que eu faço para essa curva aqui, para essa curva ser mais rápida? Ou seja, para ter a queda esperada, mas que essa queda não seja tão vertiginosa quanto aconteceu em abril de 2024 comigo, para que essa curva ela faça isso, rápido ela volta a estabilizar. Porque, claro, quando você aumenta, faz isso aqui, cai. Principalmente quando você sair para um valor de R$1.000 para cima. Porque impacta muito o valor R$1.000 na cabeça da pessoa. Não precisa de consulta. Perfeito? Ótimo. Então, Rafael, beleza. Se eu sei que vai cair, o que é que eu preciso fazer nesse momento para que essa queda seja rápida e crescente? Ou seja, para que ela caia e suba rápido. Pronto. Aí a gente precisa entender duas coisas. O que é que faz as pessoas pagarem pelo nosso serviço? O que é que faz uma pessoa pagar hoje por um serviço? Perfeito?
Pronto, então vamos trazer para a realidade. Eu quero comprar um carro. Se eu quero comprar uma Porsche, o que faz uma pessoa pagar a Porsche? Primeiro, ela ter o dinheiro para a Porsche. Segundo, ela perceber valor numa Porsche. Perfeito? Pronto, ótimo. Só que eu posso até perceber valor na Porsche, mas às vezes eu não vejo o valor suficiente para justificar o preço de uma Porsche. Perfeito? Esse é o ponto. Segundo ponto, tem gente que tem o dinheiro para comprar Porsche e não vê valor na Porsche. Tem gente que tem dinheiro para pagar Porsche e vê valor, mas acha que não é justificável pagar por aquele valor da Porsche. Perfeito? Então a gente entende duas coisas aqui. Primeira coisa, a pessoa precisa ter dinheiro para pagar. Segunda coisa, a pessoa precisa ver valor no que ela vai pagar. É aqui que eu quero que vocês fixem a mente de vocês. Quando eu aumentar o preço da consulta, eu preciso entender que vai ter menos gente que tem condições de pagar e vai ter pessoas que não têm ainda consciência para pagar. Beleza? Ponto. Entendi, Rafael. O que eu faço então se as pessoas não têm dinheiro para pagar? Aí você vai ter que ir aonde eu falei com a Andressa na instante. Você tem que aumentar o número de pessoas que te conhecem. Porque quanto mais pessoas te conhecerem, maior a chance de terem pessoas que têm condições de pagar pelo teu serviço. Olha que doido. Abre a mente para isso aqui, ó. Eu quero que vocês gravem de novo, ó. Todas as vezes que eu aumentar o preço, eu preciso entender o seguinte: eu vou ter menos pessoas com condições de pagar e eu preciso aumentar o nível de consciência para justificar o meu preço. Lembra da Porsche? Tem gente que não tem dinheiro para pagar Porsche, mas vê valor. Essa pessoa não resolve o meu problema. Tem pessoas que têm dinheiro para pagar Porsche, mas não tem percepção de valor. É essa pessoa que eu tenho que buscar. Essa pessoa que eu tenho que focar. Beleza? Porque não adianta, vou te dar um exemplo claro. Eu sou dono de uma concessionária da Ferrari, certo? Adianta eu fazer patrocinado para um adolescente de 18 anos da Ferrari? Não adianta, não adianta. Se eu quero vender uma Ferrari, que é um carro de 2, 3 milhões de reais, eu tenho que focar no público-alvo. Perfeito? Então, a primeira coisa é isso. Ah, Rafael, então você quer dizer que você tem que focar no high ticket? Não, não. Sai dessa baboseira de high ticket. Sai dessa baboseira de high ticket. 80% dos meus pacientes hoje são que tem na barraca da feira, agente comunitário de saúde, técnica de enfermagem, enfermeira, o dono do supermercado do bairro. Nada de high ticket. 80% dos meus pacientes são comerciantes. Rafael, mas o comerciante quer pagar pelo serviço? Quer. Só que os comerciantes certos. Entende? Eu não quero todos os comerciantes. Eu quero os comerciantes que veem valor no meu serviço e que podem pagar pelo meu serviço. Ah, Rafael, e como é que você vai conseguir, então, ter quantidade de pessoas suficiente para encher a tua agenda de segunda a sexta? Aí é o que eu te falei. Você tem que aumentar a visibilidade. O que é aumentar a visibilidade? É fazer com que um número muito grande de pessoas te conheçam diariamente. Diariamente. Para que esse número de pessoas que te conheçam diariamente se relacione com você diariamente, para que diariamente várias pessoas estejam tomando a decisão de marcar uma consulta com você. Aqui eu faço a eureka. E aqui eu respondo a pergunta de Andressa. Então a Andressa, ela quer romper a sazonalidade do serviço dela. O que é que a Andressa precisa fazer? A Andressa precisa aumentar o número de pessoas que conhecem ela todos os dias. Todos os dias. Se você está expandindo a tua visibilidade diária, a chance de você ter estabilidade no consultório, ela é quase 100%. Te digo 100%, que eu vivo isso. Eu vivo isso. Beleza, Andressa? Então essa é a primeira chave que eu quero que você acesse. Se você quer sair da sazonalidade da tua profissão, você precisa entender que a internet é o teu trabalho. Um dia, acho que ele está até aí, no lançamento de terça-feira, teve um colega que falou assim: mas você não vai virar escravo do trabalho, ou da internet? Você vai ter que escolher qual escravidão que você quer. A escravidão de ter que fazer o que você não quer para sobreviver como você pode, ou a escravidão de você fazer algo que vai te exponencializar os teus resultados e que vai te dar a possibilidade de viver coisas que você ainda não pode. Então eu prefiro escolher essa escravidão. Eu prefiro olhar para a internet como parte do meu trabalho e não como o trabalho. A internet, ela é parte do meu trabalho. Se eu tenho que acordar todos os dias para ir atender, a internet eu tenho que fazer todo dia. Se eu quero ter estabilidade, exato, a Lisandra botou aqui, escolha o seu difícil. Escolha o seu difícil. Estou aqui. Ontem eu dei mentoria o dia inteiro. O dia inteiro. Acordei hoje e estou aqui fazendo minha live. Escolha o meu difícil. Estou aqui. Eu podia justificar hoje que eu estou cansado. Eu podia justificar hoje que eu estou com dor de cabeça. Mas eu assumi um compromisso que todo domingo às 10h10 eu estou aqui. Independente se você vai comprar meu curso, se você vai estar aqui me assistindo ou não, eu vou estar aqui todo domingo às 10h10, entregando conteúdo de valor. Porque eu estou te entregando aqui, você não vê em qualquer lugar. Aliás, eu nunca vi em qualquer lugar. Eu nunca vi ninguém entregar isso aqui que eu estou te entregando aqui de graça na internet.
Sirva, maior é o que serve, tá lá na Bíblia, ó, maior é o que serve. Eu faço o meu trabalho, que é servir todos os dias, com o compromisso de tudo que eu falei que ia fazer, eu faço. Isso é uma característica que você tem que olhar no teu mentor. Esse cara está fazendo o que ele fala? Tô aqui, ó. Você vai ver live agora, 9 da noite você vai ver outra live no meu canal do Instagram. Quarta-feira eu tô fazendo outra live. Tô aqui servindo, gerando valor na vida de Andressa, de Ricardo, de Lisandra, de Carol. É sobre isso, Sirva que as coisas vão acontecer. Então, voltando para o que a Andressa tinha falado, né? Primeira coisa, veja a internet como parte do teu trabalho. É um compromisso que você tem com a tua agenda. Então, você quer fugir dessa sazonalidade? Pronto, esteja na internet. Rafael, mas eu estou fazendo um vídeo e não está convertendo. Pronto, porque você precisa de ferramentas. Não dá para ir para a internet de qualquer jeito. Porque quando você vai para a internet de qualquer jeito, duas coisas vão acontecer aqui. Você vai fazer de qualquer jeito e não vai ter resultado. E você vai desmotivar e vai parar. Tem muita gente que começa e para. Tem alguns colegas meus que ele dá um pub assim, ó. Ele faz 3 dias na semana seguida, depois some por 15 dias. Não vai acontecer. Então a segunda coisa que você precisa entender sobre a internet, você precisa ser constante. Constante. Todos os dias você tem que estar na internet fazendo o seu trabalho. Todos os dias. Todos os turnos. Pela manhã, pela tarde e pela noite. Perfeito? Então essa é a primeira coisa. Eu preciso estar na internet, eu preciso ver a internet como parte do meu trabalho. Eu preciso ser constante na internet, não como aquele colega que eu te falei, que ele aparece 3 dias e depois some o resto do mês. As pessoas precisam te conhecer todos os dias. Se você quer estabilidade na tua agenda, se você quer tua agenda lotada, se você quer ganhar mais e fazer mais valor percebido, você precisa entender que você tem que estar todos os dias na internet. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto. Quarto ponto, você precisa estar em todos os canais da internet. Ah, mas eu não consigo nem dar conta do Instagram. Pois é, você precisa estar no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Facebook, no Google. Ah, Rafael, mas é muito cansativo. Como a Lisandra falou aí, escolha o seu difícil. Se você quer ter minha agenda, se você quer cobrar como eu cobro, se você quer ganhar como eu ganho, e você quer ter uma agenda estável de janeiro a janeiro, você vai ter que pagar o preço que eu pago. A pergunta é, você está disposto a pagar o preço? Entende? Então assim, quando eu falo, né, que a gente tem o resultado que a gente tem, que a gente cobra o que a gente cobra, tem um preço. E eu pago o preço. Um preço é esse aqui. Dei aula o dia inteiro ontem, mentoria presencial para mim tira minha energia máxima, porque eu entrego muita coisa, é um jogo diferente, e eu tô aqui às 10h10. Ontem saí para a confraternização do treinamento, cheguei em casa meia-noite, acordei, tomei um café, tô aqui dando aula para você e entregando conteúdo de valor. Porque o que eu tô entregando aqui você não acha em qualquer lugar. E eu não tô, escondendo o jogo, eu tô te mostrando o jogo que eu jogo. Beleza? Pronto. Então, beleza, Rafael, eu entendi que eu tenho que estar nas plataformas. Mas, Rafael, eu não sei como é que faz. Eu vou pra internet, cara. Eu fico a tarde inteira. Eu vou a tarde inteira fazendo vídeo e os vídeos não ficam bons. Eu tô pagando conteúdo para um filmmaker, ele vem aqui, passa o dia todo fazendo vídeo, mas eu só consigo fazer 4 vídeos porque ele só vem aqui uma vez por semana. Aí ele me espera 8 dias para me entregar. Esqueça, meu amigo, minha amiga. Você tem que ser constante. E se você querer fazer muita frufruzada, tô dizendo que não vai fazer filmmaker, tem que fazer. Mas você não pode depender só do filmmaker, por exemplo, para fazer teu conteúdo. Porque não dá tempo. Você precisa ser constante todos os dias. Perfeito? Então, para quem está aqui me assistindo, eu vou entregar mais conteúdo para você aqui. Para quem assistiu a Masterclass, eu falei isso lá na Masterclass. Para quem é meu aluno, tem aula disso, mais profunda. Mas eu vou te dar aqui conteúdo. Já que você está aqui domingo comigo, 10h10. Pronto, vamos lá. Rafael, eu sei que eu preciso entender a internet como trabalho. Eu preciso entender que a internet precisa ser constante. Eu preciso entender que eu preciso estar em todas as plataformas. Como é que eu faço isso? Primeira coisa, você tem que saber fazer conteúdo. Como é que eu faço conteúdo? Você vai anotar aí o mnemônico. A aula minha, seja aqui, seja na Masterclass, seja no VXR, é sempre com papel e caneta na mão. Né? Jogo, o Marco botou aqui, o jogo é parar de consumir e produzir com método. Exatamente. Deixa de ser um consumidor da internet, passa a produzir na internet. A internet é a melhor ferramenta para tornar a tua agenda estável. O que a Andressa falou ali de sazonalidade, Andressa, você pode romper isso aí. Eu estou dizendo que eu vivo isso aí, eu te mostrei como vascular da sua área, que janeiro e fevereiro foram os meses que eu mais faturei esse ano. E é o mês que todo mundo vascular. Eu estava num congresso, um cara que estava dando palestra, ele falou para mim assim, Rafael, eu tenho que deixar um fundo de reserva, porque janeiro e fevereiro minha clínica não se paga. Eu olhei assim e falei, é sério. O cara está no congresso, dando aula, ensinando marketing. Tá entendendo? Por isso você tem que ficar ligado. Quem é meu mentor? O cara vive processo, o cara tem método, ele tem didática, então tem esse cara. O que eu tô te ensinando aqui talvez vai te render muito dinheiro.
Porque só o fato de eu te ensinar como é que você reconhece quem vai ser teu mentor, já facilita você não cair na cilada, como por exemplo, tem uma aluna minha, Lara, que ela até falou, acho que numa aula dessa aí, ou foi no dia do VXR, ou foi uma live dessa que ela entrou aqui, que ela falou assim, eu tava cansada de pagar curso. De cair naquele conto da sereia, que eu vou ganhar muito fazendo pouca coisa. Não tem, essa conta não bate. Essa conta não bate. Você quer ganhar mais, você tem que trabalhar mais, esqueça. Não bate. E às vezes o teu trabalho não vai ser mecânico, de ficar atendendo muito paciente. O teu trabalho é estratégico. O meu, como eu te falei, eu só atendo 8 pacientes por dia. Mas o consumo de energia que eu tenho mental é muito maior do que a época que eu atendia 40. Porque hoje o meu trabalho é estratégico. Eu tenho que ter reunião com o departamento de marketing, reunião com minha secretária, reunião com o meu financeiro. É estratégico. Ganhar mais não é trabalhar mecanicamente atendendo. Ganhar mais é trabalhar de forma mais estratégica. Perfeito? Beleza? Ponto. Então vamos voltar para cá. Rafael, beleza, velho. Eu entendi o que você falou. Hoje, depois da live aqui, eu tô entendendo que eu tenho que entender que o trabalho faz parte, né? A internet faz parte do meu trabalho, certo? E eu preciso entender, né? Que as coisas vão acontecer. Beleza. Me explica então, velho. Né? Me explica como é que eu faço. Primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, que você, a partir de hoje, não vai falar mais com o teu colega na internet. Para de ficar querendo mostrar para o teu colega que está na internet. O teu colega não paga tuas contas. Então, a partir de hoje, duas coisas você vai aprender. Primeira coisa, eu estou gerando conteúdo. Eu vou, como o Marco falou, eu vou parar de ser um consumidor da internet e vou ser um produtor da internet. Segunda coisa, eu vou parar de querer mostrar para o meu colega que eu estou falando bonito na internet. Você vai falar para o teu paciente, porque quem paga as contas é o paciente, não é o colega médico. Ponto. Terceira coisa, eu preciso saber me comunicar com o meu público-alvo. Perfeito? Então, ou seja, o que é que meu público-alvo está buscando? Rafael, eu nem sei se é o que as pessoas estão buscando. Vamos lá, vou pegar aí a vascular. Tem alguns vasculares aqui assistindo. Primeira coisa, eu vou me posicionar dentro da área. Eu me posiciono, eu sou cirurgião vascular, fiz residência de endovascular, só que eu só quero trabalhar com varizes. Então, a minha comunicação na internet é unicamente para atrair pacientes com varizes. Ponto final. Ponto final. Ah, Rafael, mas eu acho que para quem está começando é muito ruim. Não. Eu me posicionei no tratamento de varizes desde assim que eu terminei minha residência. Eu terminei minha residência em 2018. Desde lá, eu só me comunico falando de varizes. Ponto final. Apesar de ter feito endovascular. Por quê? Porque eu, desde cedo, eu descobri que eu queria tratar só varizes. Então, ou seja, a minha narrativa na internet, ela tem que ser direcionada para o tipo de paciente que eu quero atender. Pronto. E para você que talvez está terminando a residência agora e está aí, ai meu Deus, mas eu não dá. Porque, não, quanto mais cedo você se posicionar, melhor para você. Vá por mim, acredite no que eu estou te falando. Eu não estou te dizendo isso da boca para fora, estou dizendo que eu fiz e que deu certo. E você vai dar mais certo do que eu, porque eu vou te mostrar o que eu nem sabia o que tinha que fazer. É muito mais fácil eu te ensinar depois que eu já tive o resultado. Então, ou seja, eu vou encurtar teu caminho. Ou seja, o fato de você estar aqui comigo agora vai encurtar teu caminho. Das decisões que você vai precisar tomar a partir dessa live. Perfeito? Então a primeira coisa é se posicione em uma área e banque isso, banque isso. Rafael, e como é que eu vou ter paciente suficiente? Aí, dentro do VXR, por exemplo, tem um algo chamado acelerador de resultados, que você tem que enxergar sua carreira profissional da seguinte forma. Pum! Lisandra já está ali, os alunos já ficam antecipando o que vem pela frente. Já eu falo disso, Lisandra. Vamos aqui. Primeira coisa, eu tenho que olhar para minha carreira profissional. Só que, peraí, Rafael, eu não tenho aqui condições hoje de viver só de varizes, porque eu não tenho paciente para operar de varizes ainda. Pronto. Então você vai olhar o seguinte. Na construção da sua carreira profissional, você precisa construir dois caminhos. O caminho número 1 é o caminho ideal, ou seja, tratar varizes. O caminho número 2 é o caminho da sobrevivência. A sobrevivência talvez seja um plantão. No meu caso, a sobrevivência era atender no interior. Então, ou seja, enquanto o lugar ideal ele não tem condições de me sustentar, eu vou sobreviver com um lugar que vai bancar minhas contas. Então, talvez, para alguns médicos seja dar plantão. Para outros médicos, como eu, é trabalhar no interior. E isso aqui, ele vai servir para duas coisas. Isso aqui vai servir para minha sobrevivência. E isso aqui vai servir para bancar isso aqui. Perfeito? Como assim, Rafael? Como assim? Vou te dar um exemplo que eu fiz. Eu tomei a decisão que eu não ia dar plantão. Por que eu não dei plantão? Porque eu queria dormir bem para atender bem no outro dia. Não dá para Rafael dormir mal de noite no plantão e no outro dia atender um paciente. Porque eu vou estar cansado, vou estar estressado, eu estou impaciente. E isso vai impactar na percepção que o paciente vai ter da minha consulta. Então eu tomei a decisão, eu não vou dar plantão. Só que eu precisava sobreviver. Eu não sou de família rica. Eu precisava bancar minhas contas. Então o que eu fiz? Eu vou para o interior. Comprei um ultrassom.
esclerosante, fui para o interior, resolver o problema do povo e tratar o povo. Pronto. Fui para o interior, alavanquei dinheiro, pagava minhas contas e bancava o crescimento da minha carreira profissional. Então foi no interior que eu consegui fazer os cursos que eu precisava fazer. Foi no interior que eu consegui comprar os aparelhos que eu precisava comprar. Amor, tem mais café? Se tiver outro pouquinho, por favor. Peraí, gente. Tem? Se não tiver, deixa. Certeza? Valeu, obrigado. Foi no interior que eu consegui bancar. Eu, tipo assim, o que é que eu fiz, né? Eu viajava todos os meses para fazer curso. Eu ia juntando dinheiro para comprar meu laser, para comprar o resfriador de pele. Então, ou seja, o interior era a fonte de sobrevivência e a fonte de financiar o crescimento profissional. E eu coloquei uma decisão na minha cabeça que eu ia ficar 2 anos fazendo isso. Eu dei um prazo. Eu tinha uma vida louca. Eu atendi 19 cidades no interior. Ou seja, para você entender que não é mágica. Como eu te falei, lá era mais trabalho mecânico, hoje é trabalho estratégico. Olha só, eu estou te mostrando o que eu fiz. Então, quem é vascular e está me assistindo, eu estou te dando um caminho aqui. Um caminho que eu trilhei. Pronto. Então, eu tomei um prazo, 2 anos. Ou seja, 2 anos eu saí do interior. E nesses 2 anos eu ia trabalhar bonito para sobreviver e para financiar o crescimento profissional. Com 2 anos, em 2021, eu abri minha clínica, estruturei minha clínica e em 3 meses eu saí do interior. Perfeito? Então, ou seja, o que eu estou te mostrando aqui? Que não tem caminho mais fácil. Existe caminho estratégico e caminho que trabalho. Não tem sem trabalhar, não tem mágica. Em 2 anos eu construí a minha clínica. Investi pesado, certo? Nesse momento não fui para a Europa, nesse momento não tinha carro importado, nesse momento eu não comprei casa. Então isso tudo está dentro de um módulo chamado acelerador de resultados. Dentro desse módulo do VXR eu ensino como é que se raciocina dessa forma. Como é que você faz para administrar melhor o seu dinheiro, como é que você faz para montar essa planilha de crescimento profissional, como é que você faz para estruturar isso. Então dentro do VXR a gente tem um módulo para ensinar o médico a mexer com o dinheiro. Porque o problema é que o médico não sabe administrar dinheiro. A gente ganha e gasta. E vive essa escravidão. Perfeito? Ponto. Vamos voltar para cá de novo. Então, beleza. Com isso, eu consegui estruturar. Voltando para a internet, nessa época eu não sabia nada de internet. Só que eu fazia os vídeos na doida. E talvez é o que você está fazendo hoje. Vídeo na doida. Então eu falava uns vídeos de varizes, nada com nada. Ficava a tarde toda fazendo vídeo. Uns vídeos sem qualidade, sem áudio, sem nada. Mas eu estava fazendo. E aqui tem 2 insights para você. No início você vai fazer do jeito que dá. Mas você precisa fazer. Ah, eu estou estressado, não sei fazer vídeo, estou ansioso. Vai ter que fazer. Ai, eu faço vídeo, meu pescoço fica todo em vermelho aqui quando eu vou fazer live. Vai ter que fazer. Ai, Rafael, eu não quero fazer live porque tem 5 pessoas. Vai ter que fazer. Então vai ter que fazer. Eu tô te falando de Érica, tô te falando de Lara, eu tô falando de vários alunos também, e tô falando de mim também. Peguei olha, de 2019 a 2021. Lembra o que aconteceu nesse período? Pandemia. Pandemia. E com pandemia e sem pandemia eu consegui crescer. Mas foi na pandemia que eu descobri, eu vou pra internet. Eu vou pra live. Tô em casa, lockdown, bora fazer live. Pau. Tu acha que eu sabia fazer live? Eu não sabia fazer porra nenhuma. Só que eu meti minha cara e comecei a fazer. Então, ou seja, uma coisa que você tem que ter na internet é a atitude. Por isso que você tem que focar. No que você está buscando. No que você está buscando. Tá aqui, ó. Carol, mãe, tá aqui falando, ó. Aluna minha. Ó, semana passada eu fiz live com o Bernardo chorando. O Bernardo é o filho dela. Ou seja, vai ter que fazer live. Marcou o que quer fazer, vai ter que fazer. Com o filho chorando, com o papagaio, com o cachorro. Tem uma live que eu fiz aqui que tava o vizinho com o papagaio, o cachorro e eu tocando o pau da live aqui. Ou seja, você tem que estar tão obstinado pelo que você tem que fazer que você esquece os problemas do lado. Esse é o jogo de quem ganha. Perfeito? Eu estou te mostrando a realidade. Talvez a realidade que você não queira, mas é a que você precisa. Porque eu não vou ficar te falando aqui que eu não faço nada e vou ganhar muito. Eu ganho muito, mas eu faço muita coisa. Inclusive, eu estou te mostrando o que eu estou fazendo. É exatamente nesse momento aqui. Perfeito? Então, primeira coisa, você tem que ter compromisso. Segunda coisa, né? Ó, desde fevereiro, Érica botou aqui. Érica é aluna minha do VXR, vai vir fazer mentoria comigo agora no final do mês, presencial. Desde fevereiro eu só falo de hérnia e fimose. 95% dos pacientes que chegam até mim têm essas patologias. Nunca imaginei que conseguiria escolher o que operar. Ó, tá percebendo? Érica é cirurgiã pediátrica de Vitória da Conquista, tomou a decisão de entrar no VXR, estava perdida, só dava plantão. Desenhamos com Érica o modelo de negócios, né? Isso é um business que abre tua mente. Falei, Érica, você vai operar só fimose e hérnia. Rafael, mas eu não tenho paciente para isso. Eu falei, não tem? Como é que não tem, Érica? Como é que não tem? Érica começou a fazer vídeo todo dia de hérnia, fazer live toda segunda sobre hérnia. Olha o que está acontecendo. Os pacientes de hérnia estão encontrando lá ela.
Aí, Andressa, aquilo que eu te falei. Quando você bate num tema e você tem constância nisso e todo dia você está batendo, começa a vir paciente. E como está chegando o paciente todos os dias, a tua agenda fica estável de janeiro a janeiro. Perfeito? Tá aqui um aluno te mostrando isso. Não sou eu apenas que estou te falando, é meus alunos aqui falando isso aqui. Para você entender que o cara que está te ensinando aqui é o cara que tem resultado e que replica o resultado. E não é só na vascular. Érica é cirurgiã pediátrica. Cirurgiã pediátrica. Perfeito? Então, esse é o jogo. É isso que vocês têm que chegar sobre a internet. Voltando para cá. Beleza, Rafael, já sei que eu tenho que falar para o paciente. Eu já sei que eu tenho que falar com constância. Só que eu não sei como é que fala. Então, eu quero que você escreva o primeiro mnemônico aí para te facilitar. Você vai escrever assim, ó. Eu preciso ser simples na internet. Ou seja, eu tenho que falar com linguagem simples. Eu tenho que abstrair a linguagem técnica. Eu não vou falar termoablação de veia safena. Eu vou falar que eu vou fechar a veia safena com laser. E esse paciente já vai sair andando. Só que quem está no congresso te ensinando está lá. Vou fazer uma termoablação com endolaser e vou carbonizar a veia. Eu vou fritar a veia. Perfeito? Então é isso. Então tá aqui, ó. Nutricionista falando que está aprendendo com a gente. Cola aqui, meu amigo, você vai aprender muita coisa mesmo. Beleza? Show! Então essa é a primeira coisa. Eu tenho que falar de forma simples. Eu não vou usar linguagem técnica. Eu não vou linguagem técnica. Perfeito? Segunda coisa, eu preciso ser intencional, como Lisandra falou na estante. Intencional. Rafael, o que é ser intencional na internet? Intencional é você saber qual é a tua intenção na internet. É aquilo que eu falei para a Andressa na estante. A minha intenção na internet é fazer pessoas me conhecerem, pessoas se relacionarem e pessoas marcarem consulta. Ponto. Então, ou seja, eu sou intencional. E para me ser intencional, eu tenho que passar a ouvir meu paciente os sons que ele emite. Grava aí, ó, os sons que o paciente emite. Quais são os sonhos, quais são as objeções e quais são os medos. Então, ou seja, a tua consulta hoje ela tem outro sentido. Além de ouvir o teu paciente para entender o problema dele, tu vai ouvir quais são as dores dele para tu replicar isso na internet, para que outras pessoas que têm essas dores, elas consigam enxergar você. Velho, isso aqui é eureka. Isso aqui é conteúdo ouro. Eu tô dando de graça para vocês aqui agora. Ouça os sons que o paciente emite. Dona Maria falou que ela é comerciante e ela não vai fazer cirurgia de varizes porque ela ficava com medo de ficar 30 dias em cima da cama. Repara, ouvi isso da paciente. Vou para a internet. Você que é comerciante, que está postergando seu tratamento de varizes por conta das histórias que te contaram no passado, eu quero dizer que isso mudou. Hoje a gente tem estratégia para implementar um tratamento resolutivo e facilitar o teu retorno ao trabalho. E além disso, fazer com que você se desempenhe melhor e a partir de agora você consiga trabalhar melhor e rentabilizar mais. Então o tratamento de varizes, além de ir sobre a tua saúde, ele vai não só melhorar o teu desempenho no trabalho, mas como vai facilitar você ganhar mais dinheiro trabalhando comerciante. Tá entendendo? Isso é intencionalidade. Rafael, você é louco, como é que você tá dando esse conteúdo de graça aqui na internet? É exatamente isso. É para te provar que quem tá te ensinando aqui sabe o que faz. E que se você pegar esse conteúdo e aplicar, você vai ter resultado hoje. Hoje. Ou seja, eu tenho tanta certeza do que eu entrego, que eu tô aqui te entregando. E se tu pegar isso aqui e aplicar, tu vai ter resultado. Entende? Contundência. Contundência. Lembra? Quem é a pessoa que eu escolho para ser mentor? O cara tem resultado, o cara tem método e o cara sabe ensinar. Pronto, esse cara tem que ser meu mentor. E eu vou, a partir de hoje, ouvir o que esse cara fala e vou seguir a risca. Porque se eu fizer isso, vai dar resultado. Beleza? Então, eu tenho que ser simples. Não vou usar mais termo técnico na internet, porque eu não quero saber do meu colega, eu quero saber do meu paciente. Eu preciso ser intencional, ou seja, fazer a pessoa olhar para mim e falar assim, rapaz, esse cara que resolve. Terceira coisa, eu tenho que ser magnético. Eu não vou dizer que eu vou queimar a veia do paciente, como eu vejo, né, gente que está no congresso dando aula aí, que vai carbonizar, que vai fritar. E eu espero que essas pessoas estejam me assistindo, porque muitos deles eu percebi que têm me assistido na internet. Eles não assistem ao vivo, eles assistem depois, porque o ego é tão grande que impede essas pessoas de estarem aqui ao vivo comigo. Falar assim, ó, se colocar na posição de aluno, falar assim, eu vou aprender com esse cara. E aí essas pessoas me assistem e replicam isso depois. Eu fico bem feliz, porque eu vejo que eles estão usando a minha narrativa. Então isso só mostra que uma pessoa que te copia é porque ela está se inspirando em você. E aqui fica um outro insight para você. Que à medida que você crescer, vai ter colegas que vão te copiar. Mas eles mesmo te copiando, eles não vão dar o mérito a você. Mas no fundo você sabe. Porque quando alguém te copia, é porque ela está se inspirando em você. Isso aqui talvez é uma coisa que vocês vão aprender lá na frente. Quando alguém te copiar, não fique com raiva dessa pessoa. Você vai entender que ela está se inspirando em você. Você virou fonte de inspiração para ela. Inspira tanto que ela te copia. E mesmo que ela não te reconheça o teu trabalho, mesmo que ela não te reconheça o teu trabalho, ela vai olhar para você e no fundo, ela vai saber que ela está se inspirando em você. Então veja como mérito. Mesmo que essa pessoa não te reconheça, o fato dela te copiar, ela está mostrando que você é uma pessoa que ela se inspira.
Então olha desse jeito, é assim que eu olho. E eu fico muito feliz quando eu vejo colegas que estão falando igual a mim, mesmo que eles não reconheçam o que aprenderam comigo, mesmo que eles assistam depois desse vídeo. Então, parabéns para você. O fato de você reconhecer que eu faço direito e que você está se inspirando quando você me copia, está mostrando para você que você quer ajudar teu paciente. Então, está fazendo sentido. Se eu estou aqui hoje te ensinando algo e você está aprendendo e você está me copiando, você vai fazer valor na vida do teu paciente. Perfeito? Ótimo. Então, vamos voltar para cá. Então, eu preciso ser simples, eu preciso ser intencional, eu preciso ser magnético. E como é que eu faço para ser magnético, Rafael? Você, deixa eu ver aqui quem são outra especialidade para não falar só da vascular. Deixa eu ver aqui outra especialidade. Pronto, tem duas pessoas aí da otorrino. Vou dar um exemplo de cirurgia de amígdala. Então você, pai, né, que tem perdido noites. Você, pai, que tem deixado de dormir com tua esposa porque você fica ter que revezar no quarto do teu filho porque ele está sempre com infecção. Você, pai, que está cansado de ter que ficar na emergência por conta do teu filho tá com problema de garganta. Você sabia que teu filho pode ter um problema de adenoide? E você sabia que hoje a gente pode fazer um procedimento desse, fazer no hospital e teu filho receber alta no outro dia e o impacto desse resultado ser em menos de 15 dias? Agora, pai, eu te pergunto, quantas noites você poderia ter deixado de ficar acordado e estar dormindo com a tua esposa por conta de um problema que pode ter resolução? Quanto de dinheiro você já gastou com antibiótico no último ano porque por não ter conhecimento que teu filho pode ter um problema de amígdala que tem solução, você está deixando de pegar esse dinheiro para investir em uma viagem com teu filho no final do ano? Então, pai, se teu filho ronca, se teu filho está tendo infecção de garganta o tempo inteiro, você deve procurar o teu otorrino de confiança para que o diagnóstico possa ser identificado, dado e a resolução acontecer. Então, se você está passando por isso, procure o otorrino de sua confiança, porque eles podem te ajudar. Puf, acabou. Isso é magnetismo. É você tornar tão magnético, é fazer a pessoa reconhecer um problema que ela está vivendo e que tem solução que ela nem sabia. Eureka, eureka. A pessoa vai te desejar a partir daí. Porque você conseguiu ter tanta sensibilidade de entender o problema que ela tem e mostrar que tem uma solução que é simples, que ela vai te olhar com os outros olhos. Ela vai se sentir atraída pela tua narrativa. Isso é magnetismo. E aí você vai gravar o mnemônico. Regra do sim. Simples, intencional e magnético. Eureka. 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 Perfeito? Nath, me diga aí, dentro da tua área, o que é que tu quer que eu fale? Se tu quer que eu fale de estética íntima ou se tu quer que eu fale de implantes hormonais. Diga aí que eu vou fazer. Em cima disso pra você. Beleza? Nath é minha aluna do VXR. Dentro do VXR a gente tem essas aulas desenhadas, tá bom? Rafael, como é que você conseguiu fazer um vídeo assim do nada? Chutou aqui, olhou para a especialidade e falou. Por quê? Porque eu vou te ensinar outra ferramenta. Hoje eu vou entregar a porra toda. Para você entender o que, é que você está perdendo e não está no VXR. Beleza? Então, vamos lá. Rafael, eu entendi, velho, que você faz qualquer vídeo. A especialidade que você manda, claro, porque eu entendi o método. E o meu método é replicável para outra especialidade. Beleza? Olha lá, ó. Nath falou de internet. Eu tô tão seguro da minha metodologia que você pode mandar qualquer tema aí que eu faço vídeo. Rafael, que porra é essa? É porque o método é muito. Fica simples. Fica lindo quando você pega o método e aplica. Olha lá, ó. Nath falou de cirurgia íntima. Eu vou sedimentar para você. Pronto. Nath, eu quero que você me fale uma dor aí que o paciente fala no teu consultório. Ó para você ver. Eu vou pegar os dados para você ver os sons que o paciente emite. Nath fala assim, ó. Rafael, uma dor que o paciente tem sobre hoje estética íntima é essa. Fala para mim aí. Só isso. Eu quero que você fale só isso. O resto eu vou fazer ao vivo e a cores para vocês aqui agora. A narrativa que eu vou construir para o vídeo de Nath, ela é pautada em cima de 3 coisas. Primeiro, regra do sim. Anota. Simples, intencional e magnética. Segunda coisa, você vai utilizar a estratégia chamada PDA, que é uma ferramenta que eu construí para fazer com que qualquer médico que nunca fez um vídeo na vida consiga fazer o vídeo. No primeiro vídeo o vídeo sai bom. Você vai anotar aí. PDA. Começa com uma pergunta, desenvolve de forma simples, intencional e magnética e chama para ação. Perfeito? Vocês vão ver, ó. Eu vou criar a narrativa aqui agora ao vivo, utilizando essas 2 coisas. E vocês vão ver que o vídeo sai fantástico. Fala, Nath, uma dor para mim, de estética íntima. Só para me pautar aqui a pergunta. Ó, desconforto na hora de usar roupa justa. Perfeito? Então vamos lá. Vivemos em um clima... Ó, você sabia que muita mulher hoje tem deixado de usar roupa mais justa por conta de alguns problemas que ela tem na parte íntima? É muito comum algumas mulheres terem os grandes lábios mais desenvolvidos ou o clítoris mais desenvolvido. E em situações que ela precisa botar uma roupa justa, principalmente no verão que está chegando, isso compromete essas mulheres de conseguir ter a liberdade de escolher a roupa que quer. Mas você sabia que existe hoje estratégias
minimamente invasivas que a gente consegue fazer no consultório para resolver isso, sem dor, com recuperação rápida e o mais importante, te dando a liberdade de a partir de hoje não precisar se restringir a tipos de roupa por conta desse problema que você tem estrutural na tua parte íntima. Então, se você, mulher, passa por esse problema e tem impedido de comprar roupas e ter a liberdade de escolher a roupa que você quer, procure a sua ginecologista especialista em estética íntima. Pegou o game? Agora pergunta assim, o que é que você está fazendo fora do VXR? Gente, fui simples, fui intencional e fui magnético. Qual é a mulher que não quer passar por isso? Segundo, comecei com a pergunta, desenvolvi de forma simples, intencional e magnética e chamei para ação. Velho, agora eu te falo. Com essa ferramenta você faz o vídeo que você quiser. E ao invés de você ficar igual a mim, que fiquei em 2017, meu primeiro vídeo, você não tem noção. Eu comecei 2 horas da tarde, deu 8 horas da noite e eu estava repetindo o mesmo vídeo. Por quê? Porque eu não tinha a regra do sim, eu não tinha o PDA. Rafael, você aprendeu isso com quem? Aprende sabe com quem? É na trincheira, fazendo vídeo todo dia. É começando a ver padrão de comportamento que eu via, que o vídeo que engajava mais, e eu entender que eu estava fazendo uma linha de raciocínio. Agora tu imagina, tu passando pela situação, Rafael 2017, nunca fez um vídeo na vida, está extremamente ansioso, não sabe como é que faz, aí eu falo assim, ó, usa a regra do sim, usa o PDA e usa uma ferramenta que dentro do VXR de como descobrir qual é o tema que as pessoas buscam na internet. Você tem o conteúdo, você tem a ferramenta e você tem a intencionalidade. Aí eu te pergunto, Andressa, você acha que todo dia você fazendo um vídeo como esse, tu acha que tua agenda vai ter sazonalidade mais? Não vai, mas nunca vai ter sazonalidade. Mas nunca vai ter sazonalidade. E é por isso que a minha agenda é estável de janeiro a janeiro. Porque eu tô constante na internet, eu tô expandindo na internet, porque meu tráfego só aumenta, tráfego pago. E segundo, eu tenho uma narrativa que o paciente quer ouvir. Simples, intencional e magnético. E usando PDA, com conteúdo certo, replicando isso diariamente. Você tá doido, você tá doido. É louco demais, é louco demais. É você ganhar uma Ferrari e ganhar um treinamento para Ferrari e andar de Ferrari. Tomara não. Isso é certeza. Isso é certeza. Só que com a ferramenta sem aplicar não vai. Eu tô te dando uma ferramenta aqui, viu? Eu tô te dando uma ferramenta. É só para você entender a dimensão do que eu entrego. Eu estou te dando de graça uma ferramenta. Isso aqui é uma variável do marketing. Uma variável do marketing. Tu tem noção da quantidade de coisas que tem? Além disso? Agora tu imagina com tudo isso, tu arregaçando tuas mangas e fazendo isso todo dia. Todo dia. E aí começa a gente ligar para o teu consultório o tempo inteiro. Aí você vai entrar na segunda problemática. A minha secretária, como é que eu treino ela? Aí você vai ter aula dentro te ensinando como é que você treina a sua secretária. Como é que você aborda isso? Como é que você faz isso? Aí o paciente fechou com a secretária e foi pro teu consultório. Aí tu não sabe como é que precifica teu serviço. Aí o paciente chega na tua clínica e tu tá fazendo sessão. Ou o paciente pergunta qual é o resultado, tu fala assim, não tem como garantir resultado. Porque o CRM diz que não pode garantir resultado. Tá entendendo? Isso aqui é uma coisa, gente. Uma coisa. O jogo é muito mais complexo do que vocês imaginam. E por essa complexidade, exige de você 2 coisas. Tá no lugar certo, com quem sabe fazer e quem tem para te ensinar. E segundo, você tem que fazer. Como eu te falei, o preço que eu pago hoje é muito maior do que eu pagava antes. Antes eu pagava com o manual, tendo que bater ficha. Pesado, como eu te falei, até 1h da manhã. Hoje eu pago com isso aqui, ó, estratégia. Só que eu resolvi compartilhar isso com o médico. Ou seja, o que eu faço para ter resultado eu replico para vocês. Por quê? Porque é uma forma de fazer meu trabalho social. Porque a partir do momento que eu ensino Andressa a fazer o que eu faço e ela conseguir impactar os pacientes da região dela, eu estou fazendo a Andressa resolver o problema do paciente. Isso é um trabalho social. Tira a ideia da cabeça que trabalho social é fazer de graça. Não, trabalho social é você melhorar a sociedade. Se eu melhoro os médicos, que são os meus alunos, a entregar um atendimento melhor, eu melhoro a sociedade. Porque eu faço esse médico ganhar mais, ter mais qualidade de vida, cuidar do filho. E além disso, ele está entregando um serviço melhor para o paciente. Então, isso é um trabalho social. Perfeito? Ótimo. Rafael, entendi. O que mais você tem para me dizer? O que eu preciso fazer para aumentar meu preço e reduzir essa curva aqui? Primeira coisa, você já entendeu que a internet é a ferramenta. Você já entendeu que não dá para ir para a internet de qualquer jeito. Perfeito? Eu estou te mostrando uma variável da internet aqui. Ó. Umazinha. Tem várias outras coisas. Só para te entender que por mais que você ache que está tirando vantagem aqui que eu estou te entregando, eu estou te entregando. Eu te garanto que se tu fizer, você vai dar resultado. Eu te dou a certeza absoluta. Se você fizer o que eu te ensinei nessa live, você, meu concorrente que vai assistir depois dessa live, né, que fica com medo de se expor aqui para me assistir ao vivo, pega isso e aplica.
Tem vários vasculares aqui da minha região, né, que sabem do meu curso, mas nem assistem. Acho que eles assistem depois. Então, se você estiver assistindo depois dessa gravação, pega isso aqui e aplica. Vai te ajudar a tornar a tua agenda mais estável também, tá bom? E eu vou ficar feliz quando eu ver que você está me copiando, porque isso mostra que você, mesmo não querendo me assistir ao vivo, você está se inspirando em mim. E se por se inspirar em mim, você vai ter os resultados que eu tenho. Perfeito? Então vamos voltar para cá. Então, beleza, Rafael, eu entendi, certo? Rafael, beleza, cara. E o que eu preciso fazer mais? Primeira coisa que você precisa entender é o seguinte. Lembra que eu te falei da Porsche? Tem gente que tem dinheiro para pagar Porsche, mas ainda não percebeu o valor na Porsche. Então, se eu não percebi valor na Porsche, eu estou te mostrando que a internet ela vai criar consciência. Só que hoje eu vou entregar a porra toda. Rafael, e como é que eu faço para criar consciência na internet? Você me ensinou como é que faz o vídeo. Mas como é que eu crio consciência na internet? Então você vai anotar aqui 3 coisas que eu vou te ensinar agora. 3 coisas para você fazer o conteúdo. Caralho, que live, viu? Que live. Oh Deus, eu queria ter tido essa live em 2017. 3 coisas. Você tem 3 tipos de pessoa na internet. A pessoa que não sabe do problema, nada. Não sabe nem que tem solução para varizes. Então você vai ter que criar consciência do problema. Por exemplo, esse conteúdo que eu fiz para a Nath aqui, ó, é um conteúdo de criação de consciência. Ou seja, a mulher está desconfortável por não poder usar porque fica expondo a parte íntima dela, porque é avolumada. Mas ela não sabia que tinha problema. Ela não sabia que isso era um problema. Ela sabe que isso incomoda ela, mas ela não sabia que isso é um problema. Então você vai criar consciência. Ou seja, esse conteúdo que eu fiz para a Nath é de criação de consciência. Existe o segundo conteúdo, que é o conteúdo de criação de consciência da resolução do problema. Quer ver eu fazer o vídeo agora? Você vê que é ridículo. Quando você aprende o PDA, fica ridículo. Existem mulheres hoje que sabem que o grande lábio tem solução. Mas o que essas mulheres não sabem é que essa solução pode ser muito mais simples do que elas imaginam. Diferente do que muitas mulheres acham que precisa ir para o hospital, tomar raquianestesia, ficar em cima da cama, imobilizar ela por algum período e deixar ela fora do trabalho, eu quero dizer que hoje, com as estratégias minimamente invasivas, inclusive com laser, a gente consegue fazer isso no consultório e facilitar a recuperação dessa paciente e devolver ela a segurança que ela precisava para usar as roupas que ela deseja. Então, se você, mulher, sabe que tem um problema hoje, que é, por exemplo, um grande lábio grande ou um clítoris maior, eu quero te dizer que tem solução minimamente invasiva, inclusive com laser, que a gente faz no consultório e pode resolver teu problema muito mais rápido do que você imaginava. Então é importante que você, mulher, procure a sua ginecologista, especialista em estética íntima, para que ela possa te ajudar e te mostrar que existe sim a possibilidade de um procedimento minimamente invasivo que resolve teu problema. Esse é o segundo conteúdo. Conteúdo de criação de consciência da solução do problema que ela sabe que tem. Tá doido, tá doido. Que live é essa? Que live é essa? Terceira coisa, mostrar para a pessoa que você é a melhor opção que ela tem. Ó, criar consciência do problema, criar consciência da solução do problema e criar consciência de que você é a melhor opção do problema. Rafael, regaça logo, vai, mostra que tu é o cara. Pronto, então vamos lá. Vou pegar o mesmo conteúdo de Nath. Como é que eu faço para mostrar que eu sou a melhor opção do problema? Gente, eu tô aqui hoje com uma paciente, né? Eu não posso mostrar ela porque o CRM me proíbe, mas essa paciente, ela vai deixar um relato aqui do quanto do impacto que a vida dela foi transformada depois da cirurgia. Dona Maria, me conta aqui, como era a tua vida antes do procedimento que a gente fez aqui? Ah, doutora Natália, eu deixava de usar roupa, sabe? Eu tinha muito receio, às vezes eu olhava na vitrine, e quando eu olhava para aquela vitrine, me dava vontade de comprar aquela roupa, mas quando eu imaginava aquela roupa mostrando minha parte íntima e ficando explorada, eu deixava de usar. Então isso me impedia de ter a liberdade de escolher as roupas que eu queria. Me conta um pouquinho, como é que foi a tua experiência com a cirurgia a laser que a gente fez aqui no consultório? A senhora precisou ir para o hospital, ser internada? Ô, doutora, eu fiz com laser, eu já saí daqui no mesmo dia, no outro dia eu já estava quase 100% recuperada, e deixa eu dizer para a senhora, 30 dias eu já estava comprando minha roupa. Eu estou muito feliz. E se eu pudesse mandar uma mensagem para as pacientes que estão assistindo esse vídeo aqui agora, eu queria dizer, procure a doutora Nath, porque ela vai te ajudar a fazer uma coisa de forma mais simples, com a recuperação rápida, e esse é o sonho que eu queria e hoje se tornou realidade. Então eu quero agradecer a doutora Nath, e a partir de hoje eu quero dizer sim, é possível você resolver um problema sem ir para o hospital. Você tá doido, você tá doido. Nath, pega isso aqui agora e replica, filho, porque eu te dei o bizu de como criar consciência do problema, como mostrar a solução do problema e como fazer as pessoas se magnetizarem por você. Você tá doido. Agora é só aplicar tudo. Ou seja, eu mastiguei para tudo. Agora, tá percebendo? Qualquer especialidade eu faço conteúdo. Eu não sou da tua especialidade. Mas eu quero apenas te mostrar que o que eu ensino é replicável para qualquer especialidade. Olha que eu tô te fazendo um negócio ao vivo aqui. Ao vivo. Ao vivo. Eu não me preparei antes para isso. Deixa eu contar uma coisa para vocês.
Sabe que horas eu descobri o tema dessa live? Mônica me mandou, acho que 9h30. Rafael, é assim que você faz? Sabe por quê? Porque eu tô te ensinando que é ao vivo. Não tem script, não tem nada. A única coisa que eu tenho aqui, ó, é um cafezinho que eu tô tomando. Um copo de água para beber. Para aquecer meu cérebro. Porque tudo que eu ensino é o que eu vivo. Tudo que eu ensino eu vivo. Você acha que minhas mentorias eu fico botando slide lá com o negócio? Eu vou ensinando. Ó, abre aí meu faturamento. Outra coisa, não. Abre o plano aí, bora. Botei as meninas para... Ontem, a mentoria que eu dei foi para as meninas que trabalham com estética facial. Eu tava vendendo ontem para elas coisas que elas falaram assim, rapaz, você vende isso não. Sabe por quê? Porque o meu método é replicável. Eu sou uma máquina de vender. E ontem eu mostrei para as meninas como é que joga o jogo. Hoje de manhã, a gente já estava discutindo aqui de paciente que está captando no direct ontem. A partir de ontem. O jogo é diferente, gente. O jogo é diferente. Por isso que eu tenho muita clareza do que eu faço. Por isso que eu te entrego aqui. Só para você ficar com vontade de quero mais. Entendeu? Lara, que fez a mentoria ontem comigo. Lara entrou no VXR há 2 meses atrás. Ela ficou tão doida com o VXR que ela quis fazer a mentoria. Érica entrou em novembro. Dia 30 agora vai fazer a mentoria presencial. Eu vou fritar a cabeça de Érica. Sabe por quê? Porque a Érica, há um tempo atrás, cobrava, acho que R$800, R$1.500 na cirurgia dela. Ó, só assistindo as aulas do VXR ela já cobra 6.000. Tu tem noção do que vai acontecer com a Érica no dia 30? Acho que a Érica vai enlouquecer aqui dia 30. Se prepara, Érica. Se prepara. Eu tripliquei o valor da cirurgia de Érica. E outra coisa, não é sobre triplicar. É sobre triplicar e vender. Érica tá assistindo só as aulas online. Tu tem noção que a Érica passar um dia comigo aqui, tete a tete, como aconteceu ontem com as meninas? Você tá doido. E você fica aqui, se contentando com a live de domingo. Jesus Cristo. E tem gente que dá assiste depois, pra não dar a honra de falar assim, pô, velho, eu tô aqui aprendendo com você, tô aqui te assistindo ao vivo. É sobre isso. Aí eu quero te ensinar outra coisa, sobre vendas. Pronto, vamos lá, vamos arregaçar aqui hoje. Ontem eu tava falando com as meninas. Eu quero cobrar 50 mil na cirurgia, mas eu não me permito investir na minha carreira esse valor, porque eu acho caro. Então aqui você tem que entender a outra coisa importante para justificar até o aumento do teu preço. Você nunca vai ter autoconfiança de cobrar valores maiores se nem você acredita nisso. Se você é o tipo de médico que não tem nem coragem de assistir ao vivo essa live porque você quer aprender escondido, você nunca vai passar a segurança que o teu paciente quer ao vivo com ele na hora da consulta de valores que nem você acredita, que nem você paga. Tava falando isso com as meninas ontem. Não tava falando de valores, as meninas... Tem trava de falar de preço mais alto, né? Faz parte. Você acha que eu não tive trava, não? Eu tenho trava. Tem valores que eu nunca cobrei. Perfeito? Então essas travas. E eu estava ensinando isso a elas ontem. Todas as vezes que você quer aumentar teu preço, se permita valorizar o serviço de outra pessoa. Porque quando você valoriza o serviço de outra pessoa, que vai te gerar valor... Lembra que eu falei? Vou voltar para a Porsche. Tem gente que tem o dinheiro da Porsche, mas não percebe o valor da Porsche. Tem gente que tem o dinheiro da Porsche, mas tem mesquinharia para ter aquilo. Sonha em ter, mas não quer gastar. Então, isso é... Na verdade, Mônica, eu quero o seguinte. Eu quero que todos os médicos que têm interesse em entrar no VXR, digita aqui, eu quero, ou me manda mensagem no direct. Se você tem interesse em entrar no VXR, você vai mandar mensagem. Eu não quero o link da bio. Eu quero conversar com essas pessoas. Então, quem tem interesse em entrar no VXR, você vai mandar meu direct aqui agora, certo? E a gente vai conversar com você. Perfeito? Eu não quero mais divulgar, certo? Provavelmente a gente vai mudar completamente o formato do VXR agora, certo? Hoje eu quero pessoas que querem transformar a carreira profissional. Se você quer transformar a sua carreira profissional, você vai digitar aqui, eu quero, vai mandar mensagem no direct, eu vou conversar com você, certo? Eu não quero mais qualquer médico. Cada dia eu tenho mais certeza. Por exemplo, a mentoria, o Norte, ela não é divulgada. Você não vai ver eu fazendo patrocinado. Hoje, o médico que entrar na minha mentoria presencial, ele só vai entrar através do VXR. Por quê? Porque eu não quero teu dinheiro. Eu não quero teu dinheiro. Eu quero a tua transformação. E você precisa aprender a pagar o acesso. Para com essa mentalidade limitada de querer tirar esse jeitinho brasileiro de que eu quero pegar de graça. Quando você aprende a querer tudo de graça, você não consegue cobrar mais caro. Isso é mental, isso é mental. Isso é uma reprogramação mental. Por isso que a mentoria O Norte ela não vai ser divulgada. Não é divulgada. Quem quiser fazer a mentoria O Norte tem que entrar no VXR. Não vai entrar na mentoria O Norte sem passar pelo VXR. Porque é um processo gradativo. Você tem que ter nível de maturidade para estar na mentoria O Norte. Perfeito? Eu quero entrar na mentoria. Como é que faz? Você vai ter que entrar no VXR. Vai ter que entender o VXR para você entender o outro acesso.
Então, para quem quer fazer mentoria presencial comigo, só vai entrar na mentoria presencial pelo VXR. Não existe a possibilidade do médico hoje vir para a mentoria presencial comigo sem entrar no VXR antes. Isso é um portal. É um portal de crescimento. Não tem escola, você vai da primeira série para a segunda série, não dá para você sair da primeira para a quinta. Porque é o nível de estrutura mental, o nível de discussão na presencial, você não consegue suportar aquilo ali se você não tiver maturidade do VXR antes. Perfeito? Então, ou seja, como é que eu faço fazer aquela mentoria de ontem? Tem que entrar no VXR antes. Não tem a possibilidade de você vir direto. Não tem. Não existe a possibilidade. Perfeito? Por quê? Porque cada dia eu percebo mais isso. Para me dar resultado ao médico, ele precisa querer primeiro. Ele tem que ter nível de maturidade. E vocês precisam entender isso. Se você quer cobrar mais caro, você tem que gerar percepção de valor, pô. Sem percepção de valor, as pessoas não vão pagar mais caro. Só que você, nem mesmo você valoriza o serviço do outro, como é que você vai fazer, ter a segurança de passar essa segurança para o paciente na consulta? Velho, é unânime. Eu recebo direto do paciente. Fala assim, doutor, eu fui no médico, mas senti ele totalmente inseguro. Paciente me fala isso, velho. Paciente me fala isso. Doutor Rafael, o médico estava 100% inseguro. E a forma como ele falava transmitia essa insegurança. E eu, pulei fora. E quando eu vejo o senhor falando, eu sinto segurança na forma como o senhor fala na internet. Isso é moldável, gente. Isso é replicável. Só que o mais gostoso de tudo é que o cara que me copia, por exemplo, eu vejo muita gente copiar, eu fico dando risada. Porque a pessoa que me copia, ela não sabe os detalhes da minha narrativa. Ela copia o que ela enxerga. Só que existe muita coisa por trás do jogo que ela não consegue enxergar. Isso é muito engraçado. Esse negócio da termoablação com o inglês meu, eu dou muita risada. Porque tem gente que entendeu isso. Só que ela não entende a essência da minha narrativa. Então ela copia com a superficialidade que ela entende. Ela copia com o que ela consegue captar com o que ela entende. Perfeito? Por isso que a mentoria presencial é um jogo muito diferente. Estava falando com a menina ontem. Tem coisas da mentoria presencial que não dá para você pegar no VXR, por exemplo. Porque é diferente de você estar fazendo uma consulta na minha frente. Que é diferente de eu te ensinar o ODV como ensino no VXR. Porra, o ODV te ajuda? Porra, pro cacete, velho. Quem pega o ODV passa outro nível de segurança na consulta. Mas para quem faz um presencial que vai ser meu paciente, imagina, eu sendo teu paciente, te apertando até a alma, te esmagando ali. Você tá doido. Eu vou espremer você. Entendeu? Por isso que eu falo pra Érica. Érica vai sair daqui outra Érica. E aí você vê a taxa de conversão. Olha, Oswaldo, a gente não tá aqui não. A taxa de conversão de Oswaldo esse mês foi violenta demais. Por quê? Porque é uma orquestra. Oswaldo tá desenhando na internet. Oswaldo tá treinando a secretária. Oswaldo tá treinado para receber o paciente. Oswaldo tá treinado para captar o paciente. Você tá doido, é um outro jogo. É um jogo diferente que você joga. Só que tem um preço. O preço do acesso, o preço de se dedicar, o preço de aplicar, o preço de sustentar até dar certo. Porque não tem mágica. Esquece essa ideia de mágica. Ah, que você vai encher tua agenda sem precisar da internet. Balela. Ah, que você não precisa vender, você vai passar por um comercial. Balela. Perfeito? Oswaldo tá aqui não. Oswaldo aqui, ó. Quem quiser depois saber mesmo. Ah, Rafael, eu tô na dúvida se é verdade mesmo. Pega meus alunos aí. Ó, Érica é minha aluna. Carol é minha aluna. Natália é minha aluna. Entendeu? Todos são meus alunos. Tá com dúvida, manda mensagem pra eles. E se você, né, quer cair pra dentro, manda mensagem pra mim. Eu vou te dar até hoje pra mandar essa mensagem. E eu vou te dar uma oferta. Viu? Porque eu quero gente lá dentro. Eu quero gente que quer. Se você tá na dúvida, não entra. Mas se você quer mudar, se você tá insatisfeito com a tua carreira, se você não tá aceitando essa medicina que você tá vivendo, se você quer entregar mais pro teu paciente, você quer ser mais seguro para teu paciente, se você quer aprender a como aumentar teu preço e como é que você faz para que você aumente e converta, eu tô te dando essa oportunidade de entrar, tá bom? Então me manda mensagem no direct, fala assim, eu quero que você me explique mais qual é essa oferta que você vai me dar. Então a gente vai dar uma oferta hoje aí. Para quem tem interesse, manda mensagem, certo? Tá, não, marque ele, vê se entra. Mas acho que ele deve estar fazendo alguma coisa. Beleza? Então é isso. A gente finaliza por aqui. Nath, rapaz, que conteúdo que eu te dei hoje aí, viu? Pega isso aí e aplica. Então, Dr. Luiz Vascular aí, vê que você segue a gente há muito tempo já. Não sei porque você não entrou no VXR ainda. Então, digita aí, eu quero. Doutora Caroline Cedrais, rinoplastia. Manda mensagem, né? Tô vendo alguma galera aqui. Então é isso, gente. Lembra, as tuas decisões vão mudar as tuas condições. Você não está satisfeito, você quer melhorar, você quer crescer mais rápido, você quer crescer de forma estruturada.
Tô te dando um portal aqui. Esse portal se abriu, mais uma vez. A pergunta agora é, tá aberto, você vai entrar ou você vai ficar de fora? Então, é isso aí. Vamos pra cima. Luiz, eu não sei porque você não entrou no VXR até hoje. Você assiste meu conteúdo, você consome o conteúdo da gente, velho. Você é vascular. Pra mim, velho, todo vascular tinha que estar no VXR. Porra, você tem um cara que tem um resultado do cacete do vascular. Entendeu? Não esconda o jogo. Às vezes o cara fala, vascular, mas Rafael vai ser. Esqueça, filho. Esqueça. Nas salas ao vivo, não me pergunta lá, eu falo tudo. Tô nem aí. Beleza? Então, assim, gente, vocês são vasculares, entra, velho. Puta que pariu. Vocês vão explodir a cabeça de vocês. E pra quem é da outra especialidade, esqueça. Otorrino, rapaz, a especialidade que eu mais tenho hoje é otorrino. Eu tenho muito otorrino dentro do VXR. Muito, 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 muito. Muito otorrino. Certo? Então é isso. Show. Nath, você é um aluno para mentoria. Eu não sei porque você não veio aqui ainda fazer essa mentoria. Você tem clínica, depois você vem conversar com a gente. O jogo da mentoria é outro nível. Você tá com clínica, você tá com um padrão de clínica top, cai para dentro, cai para dentro. E fica perto da gente. Então, se você esteja mais nas aulas, seja mais presente, você é uma pessoa diferenciada, você tem um potencial gigantesco. Fica mais perto, beleza? Esteja nas lives, ó o conteúdo que você teve aqui hoje, beleza? Show, gente. Muito obrigado. Que live, viu? Que live. Quem não assistiu, volta e assista. Eu entreguei conteúdo ouro. Para quem tá travado na internet, se assistir essa live de hoje, vai explodir a cabeça. É sério, eu acho que eu nunca entreguei tanto conteúdo como entreguei essa live de hoje. Que live foi essa? E mesmo que você assista essa live mais tarde, para aquele colega, né, que não quer assistir ao vivo, que não quer se expor ao vivo, se você assistir, se interessou, gostou, pô, Rafael, eu tô interessado, hoje me manda mensagem no direct, que eu ainda tenho uma oferta. Lembra que eu te falei, o portal tá aberto até meia-noite hoje. Então, se você assistiu mais tarde, se assistiu a reprise dessa live, pega esse portal que tá aberto, manda mensagem no direct, que eu ou Mônica, a gente vai entrar em contato com você, vai te esclarecer, certo? Esse é um portal que abriu. Aproveita para entrar. Meia-noite ele se fecha e aí já era, tá certo? Então, beijo no coração, muito obrigado pela audiência, fiquei muito feliz com essa live de hoje. Que entrega foi essa? Beleza? Isso aqui é só uma pitadinha do que você vai acessar lá dentro do VXR, beleza? Beijo no coração, excelente domingo a todos vocês. Dá uma descansada agora que a semana foi pau, viu? Arranca tudo. Show!